Meus irmãos, por que eu escolhi a carta de Judas para hoje? Último dia 31 de outubro, nós estávamos comemorando mais um ano de reforma protestante. 1517 foi o ano em que tivemos a reforma protestante. E aí, nós já estamos, 505 anos, de comemoração aí da reforma protestante. E um dos pilares da reforma protestante foi exatamente o só a Escritura. Me ajuda aí se faltar falava assim, só a Escritura, naquela ruptura que fora feita no século XVI, lá na saída daqueles irmãos da Igreja Católica Romana. Eles romperam em virtude de discordâncias com a igreja da época. Então houve esse rompimento, tido como 1517 o ano dessa ruptura, da chamada reforma. E aí você tem alguns lemas ou algumas frases que brotaram da reforma protestante. Dentre elas, o só a Escritura, que a compreensão era exatamente de que não é a tradição, não é uma autoridade última da igreja que tem a autoridade final sobre a minha vida, sobre o meu proceder, sobre a maneira como eu devo viver a vida aqui na terra, a maneira como eu sou norteado. A tradição, ela tem a sua importância, ela é muito válida. No entanto, quem é a autoridade final na nossa vida sempre será a Escritura. Por isso que surgiu esse lema, sola Escritura, somente a Escritura. E aí surgiu um outro, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus glória. Isso sintetiza a reforma protestante nesses solas, uma vez que eles de alguma maneira estavam sendo, na concepção dos reformadores, corrompidos, distorcidos ou desvalorizados pela igreja da época. Por essa razão, ela acaba se separando, esses irmãos acabam se separando. Por que Judas? Porque eu entendo que Judas faz isso. Judas é uma maneira de nós olharmos para a Escritura, termos mais ou menos uma ideia de como a Bíblia ela foi composta, de que maneira o Novo Testamento ele foi escrito, e aí a gente vai conseguir entender melhor como Judas ele faz uso da Escritura para nortear o discernimento, as decisões, o julgamento que ele faz das coisas. Eu entendo que essa é uma das formas que nós temos também de fazer no tempo atual. Nós devemos olhar para a Escritura, tê-la como um dos pilares, ou das doutrinas essenciais, elementares da fé cristã, que é exatamente a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, ao olhar para a Escritura, ela bate o martelo, e no que ela bate o martelo não há mais discussão. Se ela diz que algo é errado, é errado. Se ela diz que algo é certo, é certo. E é exatamente isso que a gente tem como lema para a vida. Só a Escritura é a autoridade final para a nossa história, para a nossa vida. Eu não vou ler porque o nosso intuito é, de maneira bem objetiva, você lê. Se você nunca leu uma vez um livro da Bíblia, eu garanto a você que hoje você vai bater esse recorde. Você vai ler um livro da Bíblia. Você pode gravar aí no seu currículo, Você já leu um livro da Bíblia, hoje vai ser o dia. Vamos ler a carta de Judas. Eu não vou ler ela no início, a gente vai ganhar esse tempo. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai fazendo as ponderações que achar pertinente. No entanto, gostaria de nós orarmos nessa noite, pedindo iluminação do Senhor, graça, que o Senhor possa nos ajudar no entendimento da sua palavra. Fardos, isto é, ela é mais doce que a substância mais doce que existe nesse vasto universo. Ela é mais valiosa do que a substância mais valiosa deste vasto universo. A questão é se ela é para nós isso mesmo. Como sei, Senhor, se na prática eu a tenho como meu tesouro. Se na prática eu degusto da doçura das doçuras, a tua palavra. Que não haja incongruência na minha fala, mas que dizer que ela é doce e o maior tesouro, ela seja constatada de atitudes que de fato expressam isso. Dê-nos graça para que esta frase sempre encontre ou sempre dê a mão
para a prática da minha vida. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Judas, no versículo de número 1, ele já se apresenta aqui para nós como servos de Jesus Cristo. Essa palavra servo aqui é uma palavra muito interessante. É uma palavra grega chamada doulos, que significa escravo. Então ele começa de uma maneira muito boa para que eu e você compreenda a verdade dos fatos de antemão. Ele está dizendo assim: ei, presta atenção, eu sou Judas, escravo de Jesus. E você sabe muito bem que escravo não tinha muito o que questionar, não tinha muito o que se fazer. Escravo, ele simplesmente obedece às ordens, ele segue as orientações, sem qualquer momento questionar aquilo que o seu Senhor lhe ordena. Essa é a primeira coisa que ele está tentando nos ensinar, que ele é escravo, totalmente submisso a um Senhor, seu nome era Jesus Cristo. E é engraçado porque ele era o seu irmão mais velho. Judas aqui é o irmão de Jesus, e ele também diz que é irmão de Tiago. Veja, verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A Bíblia nos diz que Jesus tinha 4 irmãos, dentre eles Tiago, José, Simão e Judas. Está lá, Mateus capítulo número 13, verso número 55. A princípio, aqui na sua carta, ele desejava falar sobre a salvação, porém parece que ele identifica algumas coisas no cenário daquela igreja e ele muda de ideia no que tange ao conteúdo que ele haveria de tratar com eles. Ele toma conhecimento que as comunidades às quais sua carta seria destinada, elas estavam sendo minadas por falsos profetas que distorciam o evangelho da graça do Senhor Jesus. Logo, Judas, ele resolve não mais escrever sobre uma questão de salvação, ou a questão da salvação como era intuito dele, percebendo que algumas coisas são urgentes e outras necessárias. Assim, simplesmente, óbvio, ele deu atenção de imediato às questões urgentes para ajudar aquele povo na demanda que eles tinham naquele instante. E aí ele muda de ideia e escreve para assistir e identificar aqueles falsos mestres que lá estavam na igreja. Então Judas, primeiramente, ele ataca os falsos mestres no que tange à doutrina e ao caráter. E o que é que ele faz para atacar esses mestres? Desmistificar esses mestres. Fazer igual aquele desenho, não sei se é do seu tempo, mas no final, eu acho que era do Scooby-Doo. Pode rir, eu sei que tem muita gente aqui que é desse tempo mesmo. No final da história, aí chegava no personagem, pegava assim na cabeça e fazia assim, não era? Aí eu, era alguém que ninguém tinha imaginado. É quase isso que Judas vai fazer aqui. Judas vai fazer assim, e vai identificar esses homens, quem de fato eles são. Na verdade, ele usa a Escritura e a Escritura do Antigo Testamento para enfrentar o que a gente vai chamar aqui de libertinos. Homens que estavam e que diziam viver para Deus, mas viviam um estado de libertinagem. E é isso que a gente começa, é por aí que a gente começa trilhando. Vamos lá, primeiro ponto, eu chamo sua atenção para o verso 1 em diante, porque a primeira coisa que eu quero destacar, e esse é meu primeiro ponto, é que as cartas, elas eram um meio de instrução para as igrejas. As cartas, elas eram um meio de instrução para as igrejas. Qual é o meio de instrução que eu e você temos hoje nas igrejas? São as várias cartas que nós temos aqui, juntadas num livro chamado Bíblia Sagrada. Tanto é que o nome é Bíblia ou livros. Todos eles foram juntados, 66 livros, para ser instrução do Senhor, orientação do Senhor para a vida da igreja dele. Então, se Deus tem um povo e ele tem um povo, ele instrui esse mesmo povo e ele usa esse livro para instruir esse povo. Você quer instrução do alto, não tem outro caminho. É a Escritura Sagrada. Veja verso 1 em diante, ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja, a situação era exatamente esta. As igrejas às quais Judas tinha a intenção de escrever, elas estavam sendo doutrinadas por mestres que se aproximavam ou entravam na igreja com alguma dissimulação, ou seja, eles entravam na igreja sem deixar claro quais eram as suas intenções, e diante disso, depois que adentravam as igrejas, eles começavam a deixar mais evidente as intenções pelas quais eles estavam lá dentro. Muito comum com que um vídeo que aconteceu, acabou viralizando em alguns grupos na rede social, de uma mulher que dizia que uma das maneiras melhores ou mais eficazes de eles desvirtuarem as igrejas ou os filhos dos cristãos, era tão somente adentrarem nas igrejas e adentrarem no departamento infantil e ensinarem as igrejas dos nossos filhos. Eles não precisam nem arrumar confusão comigo e com você, eles só precisam ganhar os nossos filhos. Essa era a estratégia. Basicamente era um pouco do que acontecia aqui. Eles entravam sem mostrar para que realmente eles tinham ido. O alvo final deles era exatamente se apoderar daquelas igrejas, tomar a liderança, falar, ensinar e pregar aquilo que eles entendiam por certo. Quando eles alcançassem isso, eles se dariam por satisfeitos. Judas sabia, penso que a igreja também sabia quem eram essas pessoas, porém ele não diz os nomes não aparecem aqui. Quem é curioso fica doidinho para saber, né? Já morreu, não tem nada a ver mais com a gente, mas todo mundo diz quem era, hein? Verso 4, olha lá. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Veja, a primeira lição que eu queria que a gente aprendesse nessa noite é que herege não vem com o nome herege escrito na testa. Eles se apresentam de forma dissimulada. Os falsos mestres não vêm com uma taja aqui na testa, dizendo assim, sou herege e receba na sua igreja. Eles entram de maneira dissimulada, até querendo contribuir muito. Judas também já apresenta qual era a heresia deles. Veja, mais uma vez, verso 4, olha a heresia deles, está lá no final. Ele diz assim, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Primeiro, eles eram ímpios. A palavra ímpio aqui é aquela que falta piedade nessas pessoas ou religiosidade, que é exatamente a característica do nosso relacionamento com Deus, piedade. Embora eles pareçam religiosos, não eram verdadeiramente religiosos, eles eram ímpios. Presta atenção, verso 4, eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E presta atenção numa coisa nisso aqui, esse é um entendimento errado da graça de Deus. Qual era a compreensão desses homens? A compreensão era a seguinte: se a salvação é por graça mediante a fé, a salvação não é por obras, eles tinham isso claramente na sua mente. Logo, não importa a maneira como eu vivo, não importa quantos pecados eu cometa, ainda assim eu serei salvo. Por quê? Porque não é por obras, e Judas está dizendo isso é libertinagem. Por quê? Porque não é pelo fato de ser graça que eu vou viver de qualquer maneira, de toda forma. Essa foi uma das grandes mensagens que a Reforma Protestante nos trouxe, de que você não pode fazer absolutamente nada para ser salvo, você é salvo pela graça. Mas aqueles que são alcançados pela graça de Deus, eles são transformados de maneira tal que vivem de maneira agradável ao seu Senhor, porque foram alcançados por essa graça. Em outras palavras, é mais ou menos assim: eu não faço nada para ser salvo no que tange a obras, mas aquele que me alcançou pela graça, a maneira que eu vivo é totalmente diferente da maneira que eu vivia, porque eu fui transformado. Veja que os termos que a Escritura usa para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus é novo coração. Já viu? Você tinha um coração de pedra, agora foi implantado um coração de carne. Outros termos para aqueles que foram transformados por Deus é nova criatura. Você nasceu de novo. Eu não sou mais quem eu era, como diria John Newton, que a gente cantou Maravilhosa Graça.
Eu não sou o que quero ser, eu não sou o que um dia serei, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Deus transformou a minha vida. Qual é uma das provas inequívocas que de fato houve uma conversão, houve uma transformação, houve um nascimento, né? Um novo nascimento na sua vida? É que você não é mais quem era. É que você luta contra o pecado. Lembra da historinha de Agostinho? Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. A história de Agostinho diz que Agostinho, famoso teólogo do século IV, diz que ele vivia de maneira muito promíscua. Era alguém que gostava de se relacionar muito com mulheres. Certo momento da sua história, ele foi alcançado por Cristo, se converteu ao cristianismo. E num dos dias ele ia passeando pelas ruas da cidade e escutou uma moça dizendo assim: Agostinho! 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 E ele nada de responder. Só que ela chegou mais próximo a ele e disse assim: Agostinho! Até que enfim ele olhou para a mulher. E ao olhar para a mulher disse assim: você não está me reconhecendo mais, sou a sua mulher de tantas noites. Aí ele disse assim: eu sei demais quem você é, mas eu não sou mais quem eu era. Eu não sou mais o Agostinho que eu era. Eu sou outra pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Quem foi alcançado por Cristo não vive como antes. Quem foi alcançado por Cristo vive o que a Bíblia chama de novidade de vida. Essa perspectiva aqui. Esses homens estão dizendo que foram alcançados pela graça, mas estão vivendo uma vida libertina. É por isso que aquele conceito reformado, lembrando a reforma protestante, que nós cremos, tá? Desde sempre, que uma vez salvo, salvo para sempre, que não se perde salvação, que a gente chama de perseverança dos santos. Você não perde salvação. Ou você foi, ou você não é. E alguns diziam assim: se não perde salvação, então vamos viver de qualquer jeito. Opa, então você não entendeu o Evangelho. É que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho não vivem de todo jeito. E ele tem um prazer enorme em viver da maneira que agrada o Pai. E quando a gente não agrada o Pai, comete pecado, faz coisas que não agradam a Ele, a gente tem um coração pesado. A gente fica triste, a gente fica chateado, porque sabe que não é a maneira que nós deveríamos viver. Esses homens aqui, eles entenderam que foram alcançados pela graça, só não entenderam uma coisa: é que a graça que alcança é a graça que muda, é a graça que transforma. Então, naquela época, existia, só para você ter ideia, existia o que se chamava de prostituição cultual. Eram prostitutas cultuais que, no ato cultico daquelas divindades da época, elas se relacionavam sexualmente no ato cultico com aqueles adoradores. Havia o sacrifício aos ídolos. As pessoas comiam das comidas sacrificadas aos ídolos. Daí muitos eram induzidos a acreditar que isto não era problema. Nós vimos isso quando estávamos pensando na carta de Paulo aos Coríntios. Você vê essas coisas acontecendo na carta aos Colossenses, na carta a Timóteo, na carta de Apocalipse. Tudo isso está lá explícito. Então eles diziam: já que a salvação é pela graça, nós estamos livres para vivermos da maneira que queremos. Então Judas está dizendo: presta atenção, a graça, ela não pode ser uma desculpa para você continuar vivendo em pecado. Mas sim, olha que coisa linda, mas sim, é o instrumento de Deus para vencermos os pecados. Por isso que ele diz que estes homens, olha que coisa, olha o final do verso 4. Estou separando por blocos, aí a gente vai caminhar mais fácil. Presta atenção, final do verso 4 ele diz assim: eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Por que negam? Qual é a ideia daqui? É simples: porque a sua vida destoa das verdades do Evangelho. A vida sua destoa das verdades do Evangelho. É o exato oposto. Você vive no sul, o Evangelho está no norte. Não está havendo harmonia, que é exatamente a expressão de uma vida transformada. É essa harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, como é que Judas tratou do assunto aqui da bronca que está acontecendo na igreja? Ele escreve uma carta. Isso aqui é interessante.
Porque ele poderia ter enviado alguém. Olha que coisa, né? Isso tem uma aplicação muito importante para mim e para você. Ele poderia ter enviado alguém para lá, ou ter rogado a Deus para que Deus fizesse como ele fez no passado, por exemplo. Ele se revelasse, mandasse um anjo aparecer lá para aquelas pessoas, para o líder da igreja, como aconteceu com Abraão, aconteceu de Deus se revelar a Abraão, ou com Moisés que falasse face a face, ou se revelar em sonhos, por exemplo, e conscientizasse aquelas pessoas. Ele poderia ter pedido todas as coisas a Deus, mas não fez. Qual é a aplicação para mim e para você? É que Deus muitas vezes não lhe instruirá por esses meios extraordinários, como aqui fez com Abraão, como ele fez com Moisés, como ele fez em outras ocasiões, em sonhos. Como é que Deus nos instruirá na vida? Pela carta que ele escreveu, pela escritura sagrada, endereçada para mim e para você, e semanalmente exposta, onde você senta para cultuar o Senhor. É assim que Deus resolveu instruir-nos, semana após semana, a nossa vida por inteiro. Às vezes você busca coisas extraordinárias e você despreza o ordinário, a maneira comum, geral que Deus utiliza para revelar-se para o seu povo. Escritura sagrada, palavra dele. Portanto, as cartas, elas eram substitutas da presença das pessoas, dos apóstolos, por exemplo. Quando o apóstolo não podia ir, o que é que ele fazia? Enviava uma carta. Por isso que você tem a carta aos Romanos, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Tessalonicenses, carta de Pedro, carta de Judas, carta de João, carta, Bíblia, palavra, é a instrução do céu para mim e para a sua vida. É por isso que a gente não pode desprezar a palavra do Senhor. E é por isso que ele diz, volte uma vez mais no verso número 3, o que ele diz? Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos, finalzinho lá do verso 3, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé aqui é o conjunto de verdades que foram recebidas e cridas, e ele já havia sido entregue uma vez por todas aos santos. Ou seja, não há mais nada novo a ser acrescentado, ela foi entregue uma vez por todas. É por isso que não tem mais nova escritura. É por isso que o chamado cânon, foi fechado. São esses livros. E eles nos são suficientes para a nossa caminhada aqui nessa terra. Segunda coisa, pule para o verso 5. Porque você vai ver que a base dos escritos apostólicos aqui, é exatamente o Antigo Testamento. Se não, veja, estou no verso de número 5, porque Judas aqui, ele se baseia no Antigo Testamento e cita 3 exemplos do Antigo Testamento para mostrar a condenação desses falsos mestres. Veja, verso 5, quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Verso 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Observe, ele extrai 3 princípios, ou melhor, 3 episódios bíblicos que têm aplicação direta para a presente situação. Primeiro, está aí, o povo incrédulo no deserto. Ele diz que eles se tornaram libertinos porque eles abusaram da graça de Deus. Esse povo, embora tenha sido sustentado por Deus, esse povo se rebelou contra Deus. Os salmos que nós temos estudado têm nos ensinado essa verdade. Esse povo se rebelou contra Deus, se rebelou contra os líderes que Deus tem estabelecido sobre eles, a saber, Moisés e Arão. E é como se Judas dissesse assim: olha o que Deus faz com libertinos. É quase isso que ele está dizendo aqui do verso 5 a 7. Presta atenção como Deus age com gente que diz assim, que recebe a graça de Deus e que vive como se não tivesse recebido dessa graça. Veja o que é que Deus faz com esses libertinos. Verso 5, parte final. Olha o que Deus faz. Olha o que é? Destruiu depois os que não creram. Por quê?
Porque, na verdade, o estilo de vida mostra que, na verdade, não creram nas verdades que foram propagadas, ensinadas. Segundo episódio, está aí, os anjos, verso 6. E a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Não sabe em qual parte do Antigo Testamento Judas está aqui se referindo. Alguns citam Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, mas o certo é que não se sabe. Mas como essa história se encaixa aqui? A história se encaixa da seguinte maneira, é que os anjos eles foram agraciados por Deus com glória, com poder, uma posição elevada diante de Deus, mas eles não se conformaram com a posição que Deus tinha colocado eles. Eles queriam nada mais, nada menos que o lugar do próprio Deus, e daí Deus os acorrenta, como diz o verso 6, ele diz, em algemas eternas. Eu penso aqui que o sentido é exatamente que Deus determina a destruição desses seres de maneira irreversível, não tem como voltar, não tem como mudar, o estado é esse, eles serão destruídos, como alguém que está preso, condenado à morte, aguardando aquele momento, mas mais ou menos como acontece naquelas pessoas que estão condenadas à pena de morte, estão só aguardando, vai chegar o dia, mas a morte é certa, não tem mais volta, não tem mais jeito. Essa é a maneira como Deus trata com libertinos, eles estão condenados de maneira irreversível se vocês continuam dessa forma. Terceiro episódio que ele lembra, está no verso 7, ele fala sobre os depravados de Sodoma e Gomorra, algo muito propício aqui para os nossos dias. Verso 7 ele diz assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, essa expressão outra carne, ele aqui faz uma referência à homossexualidade. Tal como os anjos, os homens não se contentaram com o estado deles. O que é que os homens deveriam fazer? Deus lhe plantou dessa forma, fez-lhe homem, fez-lhe mulher. Eles devem se contentar com o estado que Deus lhes deu. Os homens não se contentaram com seu gênero estabelecido biologicamente, foram os primeiros a adotar aqui a ideologia de gênero, foi a turma lá de Sodoma e Gomorra. Eles não se agradaram com aquilo que Deus havia estabelecido para eles. E o que Deus fez? Sabe o que Deus faz com libertinos? Continue no verso número 7. São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. É isso que Deus faz com libertinos. O que Judas está dizendo aqui é simples e complexo ao mesmo tempo. Ele está dizendo assim, pessoal, presta atenção, se vocês seguirem os mestres que estão inseridos no meio de vocês, dizendo que essas coisas não têm importância alguma, dizendo que viver dessa forma não tem prejuízo algum para a sua vida, eu quero dizer uma coisa claramente aqui para vocês, o que acontecerá convosco é o que aconteceu com os 3 exemplos que acabei de dizer aqui. Primeiro deles, Israel, se lá no deserto onde se rebelou contra Deus, segundo os anjos, que não se contentaram e estão condenados de maneira irreversível. Terceiro lugar, a turma de Sodoma e Gomorra, Deus também haverá de destruí-los e puni-los como eles acabaram sofrendo os danos da punição eterna. É exatamente isso que vocês haverão de sofrer. Mas tem uma coisa interessante aqui no nosso tema, é que todos estes episódios que aqui Judas acabou de citar, onde é que estavam? Estavam na Escritura. Estavam na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento. E aqui tem uma coisa importantíssima. Isso mostra a unidade entre Antigo e Novo Testamento. Tem pessoas que dizem assim e pensam que estão descobrindo a roda. Olha, pastor, sinceramente, o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruinzinho, né? O Deus do Novo é um Deus de amor, é tão lindo, Jesus. O Deus do Antigo é o Deus do Novo. O Deus do Novo é o Deus do Antigo. E Ele é atual em ambos os testamentos. Ele é Deus aqui e acolá. Em todo o tempo Ele foi e sempre será. Terceiro ponto, mostra que pela inspiração divina, os autores da Bíblia, da Escritura, foram capazes de discernir a verdade de Deus em meio a diversas fontes que estavam disponíveis para eles. Eu estou dizendo isto porque aqui do versículo número 8 ao versículo número 10, Judas faz uma citação de um episódio
ocorrido com Moisés, que não está em lugar nenhum do Antigo Testamento. Você pode procurar, faça uma pesquisa essa semana, comece a ler Gênesis, quando chegar em Malaquias você vem me dizer aqui. Não aparece nenhum livro do Antigo Testamento, só que, olha a questão, ele aparece em um livro apócrifo chamado de Testamento de Moisés. Mas olha a bronca, olha a situação. Vai comigo, verso 8, olha o que ele diz lá. Ora, estes, ele está se referindo aos falsos mestres, aos falsos profetas. Estes são os falsos mestres. Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, o bicho pega aqui, ó, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aqui Judas, ele está mostrando o objetivo velado dos mestres que estão lá inseridos, os falsos mestres. Ele está dizendo que o alvo destas pessoas é minar as autoridades, atacar a liderança da igreja. Eles não têm respeito pelas autoridades instituídas por Deus na igreja, portanto, eles minam as autoridades a fim de assumir o lugar dessas autoridades. Judas então cita o episódio de Moisés. Depois que Moisés morreu, Deus mandou o arcanjo Miguel enterrar o corpo de Moisés no monte, lá no alto do monte. O relato está lá em Deuteronômio capítulo 34, verso 6, mas lá diz apenas que o anjo sepultou Moisés, não fala muita coisa. Daí Judas está dizendo que quando Moisés morreu e Deus enviou o arcanjo Miguel para proceder com o enterro, com o funeral de Moisés, o diabo apareceu. E aí a questão ficou complicada. O diabo chega assim para o anjo Miguel e diz: Miguel, para onde é que você vai? E aí Miguel diz assim: eu vou ali enterrar o corpo de Moisés. Aí o diabo diz: vai não, não vai mesmo. Por que eu não vou, diabo? Porque Moisés é assassino e todo assassino me pertence, então você não vai enterrar Moisés. Eu quero o corpo de Moisés. Aí o pau quebrou. Foi confusão, segundo o livro apócrifo diz que cantou o pau entre os dois. E quando a coisa ficou bem complicada, o texto nos diz que Miguel disse assim, verso 9, o que é que ele disse? Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. E o Senhor pronuncia o juízo que você merece. Qual é o ponto de Judas aqui? É simples. É que o arcanjo Miguel não ousou proferir juízo infamatório para com um anjo caído. Olha que coisa interessante. Para com um anjo caído, o arcanjo Miguel não ousou proferir juízo. Contudo, estes homens que estavam no meio do povo de Deus, da igreja do Senhor, eles ficavam difamando homens que Deus colocou lá para liderá-los. Olha a gravidade do pecado desses homens. Mais uma vez, Judas está apelando para quê? Para documentos do passado. Apesar de citar um livro apócrifo, é interessante porque eles conseguiam discernir o que é genuíno, o que é verdadeiro, inclusive de documentos não confiáveis por completo. Por isso que você vê em outras passagens da Bíblia, por exemplo, Paulo citando filósofos gregos, Atos capítulo 17, Lucas colocando palavras na boca de Paulo, diz que ele cita filósofos gregos. Por quê? Uma lição simples e muito boa para a gente é que verdade é verdade na boca de quem quer que seja. Existe uma coisa chamada falácia genética. Que conceito é esse? É que uma coisa não deixa de ser verdadeira ou genuína se nascer num solo ou num ambiente totalmente depravado ou deturpado. Verdade é verdade de Deus na boca de quem quer que seja. Pode ser na boca do crente ou pode ser na boca do ateu. Se for verdade, é verdade e ela permanece sendo verdade, independente do ambiente onde ela nasce. E aí eu quero citar a quarta coisa. Judas cita mais 3 histórias do Antigo Testamento para a condenação daqueles homens. Se não, veja, verso número 11, ele diz assim:
ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Como é que ele começa? Ai deles, é um pronunciamento de juízo introduzido aqui, uma certeza de que eles serão sim castigados. Qual é a razão do castigo desses homens? Está aí, verso no número 11. Primeiro, eles prosseguiram no caminho de Caim. O que Caim tem a ver com essa história? Simples, Caim foi o primeiro falso profeta que você encontra na Bíblia. Ele quis adorar a Deus de uma forma que Deus não tinha ordenado. Abel se aproxima, lembra da historinha, né? Abel se aproxima de Deus derramando os sangues de animais, da forma que Deus havia estabelecido, e Deus aceita ali o sacrifício de Abel. Porém, Caim apresenta a Deus o sacrifício ou o fruto do seu trabalho, e Deus recusa porque disse uma coisa muito simples, Emerson, a ele disse assim: não é esta a forma que eu estabeleci para você oferecer, porque Deus nunca estabeleceu que você alcançaria algo da parte dele pelo esforço pessoal no que tange a redenção, no que tange a perdão do pecado. Sempre foi por meio do sangue. Isso já era um prelúdio da canção que tocaria ao longo da Escritura. Era por meio do sacrifício. Abel, melhor, Caim entendia que era pelo fruto do trabalho. Olha que coisa muito pertinente para o enredo aqui da questão. Caim foi o primeiro falso profeta. Segunda coisa, olha a parte B do verso 11, ele diz assim: movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi aquele profeta de aluguel, está lá Números capítulo 22. Ele recebeu uma quantia para amaldiçoar o povo de Deus, ou seja, Balaão era um mercenário. Ele usava a religião como meio de vida, ele era um ganancioso. Judas está dizendo, olha que coisa forte, Judas está dizendo que estes profetas, eles eram gananciosos, e eles estavam seguindo o mesmo caminho de Balaão. Eles estão usando a religião para se dar bem, ganhar dinheiro, porque na verdade eles são mercenários, não são profetas de Deus. Veja, é uma tática antiga, desde esse tempo já tinha gente que usava da religião para se dar bem na vida. Terceira coisa, final do verso 11, o texto diz: e pereceram na revolta de Corá. Este episódio está narrado lá em Números capítulo 16. Quando Corá, Datã e Abirão queriam tomar o lugar de Arão, que era sumo sacerdote, eles queriam tomar a liderança espiritual pela força. Era exatamente o que esses homens estavam fazendo aqui na igreja, e Judas condena. Qual é o ponto aqui em questão? É que Judas, para ajudar os crentes a perceberem os erros desses mestres, ele cita 3 exemplos da Escritura que são similares. Qual é o raciocínio aqui? Simples. Judas está dizendo: estes homens, leia-se Caim, Balaão e aqueles da revolta de Corá, eles foram condenados por Deus e receberam os castigos por causa do erro deles. Qual foi o motivo? Eles torceram a verdade e usaram a religião para alcançar, por meios escusos, alcançar os seus meios escusos, a saber, dinheiro, prestígio, autoridade. Estes que hoje estão fazendo a mesma coisa, estão percorrendo a mesma trilha, seja a trilha de Balaão, seja a trilha de Caim, seja a trilha daqueles que estão se assemelhando aos da revolta de Corá. Qual é a grande lição? Como eu posso dizer que alguém é um falso profeta? Resposta: a base é exatamente esse santo livro. Só existe uma maneira de você discernir o verdadeiro do falso. É pela Escritura Sagrada. Somente pela Escritura. Nós temos que fazer exatamente o que Judas faz. Ele pega o exemplo dos falsos mestres e diz: se a turma de hoje, se esse grupo, se esta linha, este ministério, se esta pessoa está fazendo a mesma coisa que Caim, inventando religião, inventando modos distintos de adoração, se essa turma, se esse ministério, se essas pessoas, se essa linha estão indo no caminho de Balaão, se envolvendo porque querem ganhar dinheiro nesse meio, se essa turma estão igual aos da revolta de Corá, que estão meramente desejando prestígio e autoridade, eu quero dizer uma coisa para vocês: eles são tão falsos
falsos profetas como os foram os do passado, e vocês devem rejeitar esses homens. Só a Escritura poderia ajudá-los nessa distinção. É por isso que a Escritura é tão importante para mim e para você. Note que quase tudo que ele diz está amarrado em um documento chamado de Antigo Testamento. Tudo na nossa vida deve estar amarrado no documento chamado Bíblia Sagrada. Veja, verso 12, pule para lá comigo. Nosso tempo apertou. Aqui nós temos uma coleção de metáforas tiradas da natureza que Judas usa para descrever o caráter reprovado dos mestres. Veja, verso 12 e 13, ele diz assim: estes homens são como rochas submersas. Olha que coisa interessante. Aqui ele está usando uma figura de navegação. O que é rocha submersa? É o que o Titanic se encontrou no meio do seu caminho. Ele sabe muito bem que a rocha submersa é um perigo para a navegação. Olha que comparação. Estes homens são como rochas submersas na igreja. São perigosíssimos. Mas muitas vezes, como eles são imperceptíveis, ninguém está notando. Ou seja, o erro, a heresia, nem sempre está claro, imperceptível, como rocha submersa. Verso 12. Em vossas festas de fraternidade. Isso aqui é interessante porque eram festas comemoradas pelos cristãos do primeiro século. Eles levavam comidas e se confraternizavam. No meio da festa celebravam a ceia do Senhor, muito parecido com o que a gente vai fazer aqui nessa noite. Nestas festas havia um abuso, pois alguns se embriagavam. No segundo século, os pais da igreja começaram a proibir esse tipo de coisa, porque estava dando moído, estava dando confusão. Diz assim o texto: banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Leia, sem qualquer vergonha. Qual a ideia de Judas? É que pela influência, olha só, do ensino destes homens, talvez, já estivesse havendo orgias e prostituição dentro da própria igreja. E este é o resultado de toda falsa doutrina. Ela desemboca numa prática errada, totalmente distorcida do que Deus tem para mim e para você. Continue no texto, ele diz: pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos. A imagem aqui é de uma terra seca, ou é de uma seca, melhor dizendo. De repente aparecem aquelas nuvens carregadas, porém elas passam, mas não derramam uma gota d'água. A linguagem que ele está tentando transmitir é que esses homens têm uma falsa esperança. É isso que eles representam, falsa esperança. Promete, mas é algo que não se concretiza. Continue, verso 12. Árvore em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ou seja, árvores sem fruto nenhum. Verso 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. A imagem que ele está trazendo aqui é de praias com lixo. São esses homens. A imagem é que cedo ou tarde eles vão colocar para fora a sujeira que está dentro, igual a gente vê no mar. Às vezes o mar está sujo, de repente ele vai colocando essa sujidade para fora, de repente aquela parte ali inicial, aquela terra está toda cheia de sujeira. Uma hora ou outra eles vão colocar essa sujeira para fora. Veja, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Verso de número 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. O que nos interessa aqui nessa referência de Judas é que ele faz uma menção aqui da vida de Enoque, onde ele traz uma profecia de Enoque que também não está no Antigo Testamento, mas que de fato foi preservada, onde nela Enoque antecipa a chegada de falsos profetas e homens pervertidos, como Judas já vem dizendo o tempo todo aqui na carta. Esse aqui foi o sétimo homem depois de Adão.
Daí Judas cita palavras do apóstolo que ele coloca no mesmo nível de autoridade aqui das palavras de Enoque. Verso 17 ele diz: vós porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Onde é que você tem aqui? Ou o que você tem aqui? Judas cita um profeta do Antigo Testamento que antecipou a chegada de libertinos e de falsos mestres. O que é que ele está tentando nos ensinar? É que a Escritura já nos antecipa determinadas situações. É que as Escrituras já nos esclarece acerca dos perigos que nós enfrentaremos aqui nessa terra. É que as Escrituras, ela é o antídoto de Deus para os males que esse mundo tem a nos ofertar, a nos oferecer. E veja, Judas agora, depois de descer a lenha nessa turma, é como se ele se virasse para a igreja e ficasse como eu estou aqui com você. E diz, verso 20 em diante, ele diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Presta atenção, já estou encerrando. Até agora, ele estava condenando os falsos mestres, mas agora, como falei, ele se vira para a igreja. Para aquelas ovelhas que estavam sendo enganadas, iludidas, persuadidas por aqueles falsos mestres, e ele diz: a igreja precisa se compadecer e cuidar daqueles que estão sendo iludidos. Eu não sei se você conhece alguém que foi iludido pelos enganos de falsos mestres. Alguém que ludibriou aquele que talvez sentava ao seu lado aí na igreja. Pessoas que hoje já não servem mais ao Senhor, que a ceia do Senhor já não é mais valiosa para ele, é totalmente desprezível. Olha que coisa fantástica que a Escritura está dizendo para mim e para você. Ela está dizendo assim: salvai-os, se compadeçam deles. Verso 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. A imagem é mais ou menos a seguinte: aquele estilo de vida que elas estão levando é semelhante a uma casa que está tomada pelo fogo e você está passando na frente. Ao passar na frente e vendo aquela casa sendo tomada pelo fogo, você vê alguém lá dentro. E o que é que ele está nos ensinando aqui? Corra para dentro, arranca aquela pessoa, arrebate-a, porque daqui a pouco o fogo vai consumi-la. Essa é a imagem que ele está trazendo aqui. É que o meu papel e o seu papel é arrancar essas pessoas das garras dos falsos mestres, desses homens que têm tão somente interesses escusos na vida das pessoas, das verdadeiras ovelhas do Senhor. E a grande lição aqui no verso número 20 é essa expressão que ele usa. Verso 20 ele diz: vós, porém, ou seja, vocês não são como eles, por isso que vão fazer o quê? Vocês só vão fazer o que a Escritura manda. Meus irmãos, todos nós precisamos, verso 20 ele deixa isso claro, edificar-se na fé, guardar-se no amor de Deus, esperar a misericórdia do nosso Senhor, está tudo aí, verso 20. E o livro encerra, verso 24 e 25, dizendo isso. Escute: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Isso nós chamamos de doxologia. Judas expressa a sua confiança de que Deus haverá de guardá-los, e louva a Deus, por isso a doxologia.
Ele louva a Deus por tudo isso que Deus vai fazer. Agora observe que coisa interessante. No final, ele está dizendo que Deus guarda a mim e a você de tropeços. Se não, veja, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Pergunta última dessa noite: como é que Deus lhe guarda dos tropeços da vida? Resposta simples: é por meio desse livro que Ele deixou para mim e para você. Pela Escritura. É por isso que ele não pode simplesmente ser compreendido como um livro muito valioso. Você deve viver na prática, deixando muito claro que esse livro é de fato valioso. Ele não pode ser meramente no discurso, a doçura das doçuras. Ele deve ser na prática o que há de mais doce, para que você coma dia após dia. Simplesmente porque toda a argumentação de Judas foi para dizer: se você não valorizar a Escritura, sua vida será cheia de tropeços. E não diga que eu nunca lhe avisei. Que Deus nos dê graça, para que em meio às dificuldades e percalços que encontraremos na vida, nunca esqueçamos, existe um recurso infalível para nos livrar dos tropeços da vida. E esse livro é o que nos livra desses tropeços, a Escritura Sagrada. Foi por essa razão que os reformadores bradaram: só a Escritura. Valorize, porque se Deus nos deu como presente, o presente do céu jamais pode ser desprezado. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, quando muitas vezes nós tão somente vivemos a vida, tropeçamos na vida, e de repente até perguntamos, Senhor, o que é que aconteceu? Nós simplesmente desprezamos o recurso que o Senhor nos deu para nos livrar de tropeços. A semana passa, a segunda chega, a terça se vai, a quarta aparece, a quinta surge uma vez mais, vem a sexta, passa o sábado, chegou o domingo e praticamente a tua Bíblia, a tua palavra, ela está fechada dentro da nossa casa. Mas novamente chega a segunda, chega a terça, passa janeiro, fevereiro, 2020, 2021, passa-se dias, meses, anos, e a gente simplesmente despreza o maior e melhor recurso que o Senhor tem para nos livrar dos tropeços da vida. Como queremos nos ver livres quando desprezamos o melhor e maior de todos os recursos? Então somente te pedimos perdão quando negligenciamos a grande bênção que o Senhor nos deu, o maior de todos os tesouros que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a valorizar, como o salmista diz, ela é mais preciosa do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Faz com que nós conheçamos a tua palavra como conhecemos as minúcias da profissão que exercemos. Seja qual for, quando alguém pergunta algo sobre a área que atuamos, nós com facilidade conseguimos discorrer sobre o assunto, seja na área médica, seja na área na saúde, na área de humanas, na área de exatas, ou em quaisquer outras que estamos inseridos.
nós discorremos de maneira clara. Dá que o mesmo desejo, interesse, ocorra para com a tua palavra. E à medida que nós estejamos inseridos em circunstâncias das mais variadas, com facilidade, possamos discorrer sobre as questões relacionadas com o teu reino. E possamos ser instrumentos teus para edificação, instrução, orientação, exortação, admoestação de tantas pessoas. Como Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Deus e instruí-vos mutuamente. Que isso ocorra, porque no fim, o benefício é nosso mesmo. Abençoa-nos, ó Deus. Para a glória e louvor do teu nome, assim nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar o grupo de louvor a vir aqui para frente.